um canal que te orienta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá pessoal, tudo bem? Tudo ok? Aqui é o Raimundo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo este pertinente aos ensinamentos da Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová. E desta feita eu vou falar acerca da apostasia. O que a Torre de Vigia acha referente à questão das outras religiões relacionado com a apostasia? O que a Torre de Vigia acha relacionado com a questão dos STJs, referente à questão da apostasia? Teria a Torre de Vigia, teria as Testemunhas de Jeová, o ensinamento que os caracteriza como apóstata? É isso que nós vamos descobrir no decorrer do nosso vídeo. Então eu estou aqui com as literaturas da Torre de Vigia, que se encontra no próprio site JW. E para início nós vamos começar com o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Como? Página 77, parágrafo 23. Então está aí na tela o livro. E aí mostra que a Torre de Vigia usa o termo a cristandade apóstata. Ou seja, no ponto de vista da Torre de Vigia, todas as religiões do mundo cristão e os seus ensinamentos, todos são referentes à questão da apostasia. Estão inseridos na questão da apostasia. Por isso a Torre de Vigia usa o termo cristandade apóstata. Ok? Vamos avançar agora, vamos passar para o livro O Paraíso Restabelecido para a Humanidade. Página 356, parágrafo 25. Aqui a Torre de Vigia vai tratar a questão dos dissidentes STJs, dos excomungados, ok? Então o parágrafo diz o seguinte, 25. Este proceder de lealdade suprema ao soberano Senhor Jeová foi adotado pelo restante ungido desde 1919, era comum. E isto resultou na desassociação ou excomunhão dos apóstatas ou rebeldes religiosos da organização teocrática de Jeová. O teocrata celestial estabeleceu entre os do seu restante obediente. Então aqui a Torre de Vigia deixa bem claro que os dissidentes, aqueles que foram rebeldes aos ensinamentos e às orientações dos ditos ungidos, são tidos como apóstata. E quem é os mandatários desses ungidos? É o corpo governante, o escravo fiel e prudente, atualmente composto de 8 homens que vivem lá nos Estados Unidos, lá em Uiricre, nos Estados Unidos, e de lá eles lideram as Testemunhas de Jeová no mundo todo. Então a Testemunha de Jeová que discorda da ideologia, dos ensinamentos desses homens, ele é excomungado da organização, desassociado e tido como apóstata, ok? Vamos avançar agora e vamos passar para a revista A Sentinela de 2006, a 1/12 de 2006, a página 5. Aqui tem um tópico, divulgam mentiras religiosas. Então aqui a Torre de Vigia vai tratar da questão de Emineu e Fileto. Então aqui Emineu e Fileto divulgavam mentiras religiosas. Mas o que levou Emineu e Fileto a entrar nessa situação, nessa questão de divulgar mentiras religiosas? Vamos para a leitura da revista? A leitura da revista diz o seguinte: o apóstolo Paulo alertou Timóteo, seu companheiro de trabalho, contra ensinamentos apóstatas, tais como Emineu e Fileto, cujas palavras se espalharam como gangrena. Paulo acrescentou: estes mesmos se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão subvertendo a fé que alguns têm. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Pelo visto, Emineu e Fileto ensinavam que a ressurreição era simbólica, guarde isso, e que os cristãos haviam sido ressuscitados em sentido espiritual. Então aqui a Torre de Vigia é bem clara em dizer que essas mentiras religiosas divulgadas por Emineu e Fileto era questão de uma ressurreição simbólica que já estava acontecendo. Então isso era tido como apostasia e era tido como divulgar mentiras religiosas. Ok? Vamos avançar aqui na leitura da revista. Na parte marcada diz o seguinte: mas os ensinamentos de Emineu e Fileto
desconsiderava a promessa de Jesus de uma ressurreição literal dos mortos sobre o governo do reino de Deus. João capítulo 5, versículo 28 e 29, ali diz o próprio Jesus dizendo que vai haver uma ressurreição. Todos que estão nos sepulcros sairão, né, e ouvirão a voz do próprio Jesus. Ok? Aí na continuidade aqui da revista diz o seguinte: mais tarde, um grupo conhecido como gnósticos desenvolveu conceitos sobre uma ressurreição puramente simbólica. Guarde isso. Os gnósticos desenvolveram a crença, o ensinamento de uma ressurreição simbólica. E acreditando que o conhecimento, gnosis em grego, poderia ser obtido de uma forma mística. Os gnósticos misturaram o cristianismo apóstata com a filosofia grega e o misticismo oriental. Então a Torre de Vigia aqui foi categórica em dizer que essas mentiras religiosas que eram divulgadas, que essas divulgam mentiras religiosas, só a questão de Himeneu e Fileto, que apregoava uma ressurreição que já estava acontecendo, e essa ressurreição era uma ressurreição simbólica, espiritual, e a Torre de Vigia aqui também mostrou que o gnosticismo também desenvolveu essa crença e esse ensinamento da ressurreição puramente simbólica. E que eles acabaram misturando isso com o cristianismo e o misticismo grego e as religiões orientais. Ou seja, tudo isso significa divulgar mentiras religiosas. Ou seja, divulgar uma ressurreição simbólica em sentido espiritual. Então vimos aqui, observamos a Torre de Vigia falando da questão da ressurreição simbólica de uma forma depreciativa. Até chegando o ponto ao dizer que isso significa divulgar mentiras religiosas. Mas vamos avançar agora e vamos passar aqui para o livro Adoração Pura de Jeová Restaurada, página 118. Esse livro ele é de 2019, esse livro. E a revista que a gente considerou é de 2006, ou seja, 2006 para 2019, então 13 anos. Depois de 13 anos, vamos observar aqui o que é que a Torre de Vigia diz referente à questão da ressurreição simbólica. Vamos lá para a leitura do livro? Aí aqui no livro tem uma pergunta. Qual a ligação entre os ossos secos e as duas testemunhas? Uma pergunta. Aí vamos para a leitura do livro. Aí diz o seguinte: duas profecias relacionadas se cumpriram em 1919, a dos ossos secos e a das duas testemunhas. A visão dos ossos secos predisse um longo período, na verdade centenas de anos, que terminou quando um grande grupo de servos de Deus voltou à vida. A profecia sobre as duas testemunhas se refere a um período curto, desde o final de 1914 até o início de 1919. O que aconteceu nesse período de tempo, entre 1914 e 1919? Continuidade da leitura, que terminou quando um pequeno grupo de servos de Deus voltou à vida. Como esses servos de Deus voltaram à vida? Continuidade da leitura. As duas profecias descrevem uma ressurreição simbólica. Opa! A Torre de Vigia pregoando o ensinamento de uma ressurreição simbólica, a exemplo de Himeneu e Fileto, a exemplo do misticismo grego, das religiões orientais. A Torre de Vigia entrando aqui no caminho da apostasia, apregoando uma ressurreição simbólica. Vamos continuar com a leitura. E as duas tiveram um cumprimento moderno em 1919. Nesse ano, Jeová fez os ungidos ficar de pé e os tirou do cativeiro de Babilônia Grande e os ajuntou na congregação cristã restaurada. Então aqui nesse livro de 2019, depois de 13 anos que a Torre de Vigia falou da questão da ressurreição simbólica de uma forma depreciativa, considerou como apostasia de Himeneu e Fileto,
considerou como apostasia da questão do gnosticismo, que misturou com o cristianismo apóstata, as religiões pagãs da Grécia, orientais, o misticismo oriental, quer dizer, tudo isso dentro de um contexto da apostasia e tudo isso indicando a questão de divulgar mentiras religiosas. E aqui nesse livro de 2019, a dona Torre de Vigia também está apregoando uma doutrina semelhante da ressurreição simbólica. Entrou no caminho da apostasia, igual Emineu e Fileto, igual os gnósticos, divulgando mentiras religiosas. A própria Torre de Vigia disse. Ou seja, a Torre de Vigia se esquece do que ela escreveu. Então tá aí, a própria Sociedade Torre de Vigia, Testemunha de Jeová, entraram no caminho da apostasia, baseado nas próprias literaturas de vocês. A própria Torre de Vigia aqui apregoando uma ressurreição simbólica dos ditos ungidos. Entre 1914 e 1919 e teve continuidade. Ok? Então, apostasia, Torre de Vigia apóstata, baseado nas suas próprias literaturas. Só lembrando que todo esse material eu vou deixar na descrição do vídeo, toda essa literatura, vou deixar os links na descrição do vídeo, que é para você poder conferir de perto, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.